para restaurar com seu sorriso tão amável, ainda está a me esperar em meu Jesus. Encontro paz quando estou em aflição. Em suas palavras de bondade, conforto traz ao coração. Hoje eu vim buscar poder, contemplar sua face, ó Deus, e receber o seu perdão, pois hoje eu vim buscar poder e receber o seu perdão, pois hoje eu vim buscar poder. Hoje eu vim buscar poder. Amém? Que Deus possa nos dar esse poder, né? Para que nós possamos continuar a caminhada rumo à Canaã Celestial. Amém. Boa noite, Maranata. Irmãos, estamos aqui felizes por mais um dia estarmos vivos na face da terra. Estava dizendo hoje para um jovem chamado Scooby, que foi um jovem que já esteve na igreja, e estivemos visitando ele hoje, ou melhor, estivemos na sua companhia lá em Orobélia, não? Essa manhã, e conversava com ele dizendo: jovem, você que veio do Brasil para cá, atravessando o México, só o fato de você estar vivo. Quantos anos aqui? Parece que 16 anos, pastor. 16 anos. Só o fato de você estar vivo, você já deve ser um homem agradecido a quem? A Deus. Porque é muito fácil morrer. Difícil é viver, né, irmãos? Tem que comer, tem que fazer exercício físico, tem que tomar bastante água, tem que cuidar. E então, estou feliz por estar com vocês nessa noite. Hoje foi um dia que estivemos com os irmãos ali em Nagatá, depois em Orobélia, junto com o Zé Carlos. E tivemos também já essa tarde a alegria de também fazer uma oração especial com um casal que está com planos de um dia se casar. É o Adriano e a Thaís, né? O Adriano nessa tarde surpreendeu a família do Zé Carlos, quando ele pediu, como se dizia no passado, né, a mão da Thaís em casamento, né? E aí a família ficou um pouco assim pálida, não quer isso? E já aproveitamos o momento ali para fazermos uma oração e também a entrega já de um anel de compromisso. Que Deus possa abençoar a vocês dois e que vocês possam permanecer firmes nessa decisão. E que lindo saber que na igreja nós temos jovens sinceros,
jovens que querem fazer a vontade de Deus, querem começar a vida bem certo, né, bem certinho, para que Deus possa abençoá-los. Eu fico feliz em ver vocês como representante dos jovens aqui dessa região tomando essa decisão. Amém? Então foi um dia assim, irmãos, cheio de muitas atividades. Já chegamos aqui a tempo para estarmos com vocês. Quero dizer que é um prazer, mais uma vez, poder sair lá de Lima, no Peru, e vir aqui para falar para vocês. Peço também desculpas, porque estou trazendo uma mensagem, essas últimas agora estão vindo em espanhol, porque são um pouco mais extensas, mas vocês entendem, eu estou falando em português, e nós vamos continuar pedindo permissão de vocês para seguirmos adiante nessa língua. É bom que nós já aprendemos pelo menos mais um idioma, né, pastor? Além do inglês, que vocês com certeza já sabem falar, pelo menos melhor que eu. Estamos felizes também porque os pais da nossa querida irmã Meire, né, estão aqui. Já acompanharam hoje aí, um no piano, outro na guitarra. E olha, você é vencedor, porque tentei afinar essa guitarra e não consegui. E eu toco também guitarra, violão, né? E ele conseguiu tirar algumas notas aí. Louvado seja Deus por isso. E a vocês, irmãos, que não têm faltado nenhuma noite, né? Louvado seja Deus por isso. Os demais irmãos estão perdoados porque de repente estão nas suas atividades, né? Nos seus trabalhos e saem tarde. E alguns ainda tentam chegar aqui às 8h30, às 8h45 para estar conosco. Mas, mesmo assim, mais uma vez nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria que o jovem do computador, por favor, colocasse para nós a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, irmãos, fala um pouco sobre um tema muito importante. Eu queria que vocês descobrissem para mim esse tema, quando eu colocar agora aí, na tela, a mensagem de hoje. Muito bem, já? Desapareceu? Aí está, nós estamos falando da grande esperança, não é? A grande esperança, e estamos falando também na esperança no grande conflito. Que tema eu estarei falando a vocês hoje? Alguém sabe? Quem fala? Que tema estarei falando para vocês hoje? Hã? Isso, estaremos falando sobre a sacudidura, né? Em espanhol está aí el zarandeo. Nós estaremos falando sobre a sacudidura. Quem lembra que tema falamos ontem à noite? Você não veio e não sabe, né? Estou feliz porque você está aqui essa noite, viu? Adassa. Que tema falamos ontem à noite? Reavivamento, o que mais? O que é reavivamento? É a igreja, o que, irmãos? Em comunhão, em oração, leitura da Bíblia, humildade, o que mais, irmão? Oração, o que mais, irmão? Em buscar a Deus, e o que mais, irmão? Conversão. E reforma a igreja o que, irmãos? Atuando, né? É a igreja dando estudos bíblicos, é a igreja pregando, é a igreja não se envolvendo, é a igreja se comprometendo com as atividades locais. Reavivamento, pastor, e reforma. São duas coisas que devem andar juntas e que esta é uma das maiores, se não a maior necessidade da igreja. Reavivamento e reforma. E hoje nós estaremos falando sobre a sacudidura. São temas que nós precisamos sempre estar revisando, irmãos. Porque esse tema são temas particulares, podemos dizer assim quase, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês já viram alguma outra igreja falando de sacudidura como nós falamos? Então vamos para o texto bíblico nessa noite, irmãos. Vamos buscar a Bíblia. Amós, o capítulo 9 e o verso 9. Amós 9, 9. Eu quero pedir a ajuda de vocês, vou pedir a ajuda da Thaís, pedir a ajuda do pastor Luiz, vou pedir a ajuda de quem mais está com a Bíblia da Daça, vou pedir ajuda. Você está com a Bíblia aí, Vanilton? Você está com a Bíblia aí também? Você pode nos ajudar para a leitura, porque é importante que os textos sejam lidos em voz alta para que nós venhamos a entender. A sacudidura é um processo espiritual que está tendo lugar na igreja de Deus e que vai aumentar a sua intensidade até que feche a porta da graça. Irmãos, a sacudidura já está, o que, irmãos? Acontecendo. E ela vai se intensificar mais e mais, até que feche a porta
a porta da graça. Por isso vamos fazer a leitura que está em Amós, o capítulo 9 e o versículo 9. Quem vai ler para nós agora, esse primeiro texto é o pastor Luiz Souza. Amém, irmãos? A palavra de Deus está dizendo, eu vou sacudir a casa de Israel. Eu vou sacudir a casa de Israel, assim como uma pessoa pega aquela grande peneira e sacode, não é? Sem que caia sequer o que, irmãos? Um grão na terra. Essa é uma profecia bíblica. Essa é uma profecia atual. E isso está acontecendo entre nós. Vocês vão ver como está acontecendo entre nós. A sacudidura, irmãos de Dembre, já é uma realidade entre nós. Não é uma coisa que está para o futuro. É uma coisa que está acontecendo já no presente. Em São Mateus, o capítulo 13, 24 a 30, nós temos uma outra informação sobre a questão da sacudidura. Vou pedir agora que quem mais está com a Bíblia aí, por favor, você pode ler para nós aí? São Mateus, o capítulo 13, 24 a 30. Você que está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar também na tela, fazendo a tradução aí para o português. Este é um outro texto. Amós 9:9 é o ponto inicial. Mas São Mateus, o capítulo 13, 24 a 30, fala ainda de maneira mais clara, de maneira mais abrangente, o propósito da sacudidura entre nós. Muito bem, Mateus 13, 24 a 30. Já acharam? Você achou, Adassa? Faça a leitura, por favor, para nós. Amém. Aí está outro texto de maneira mais clara, né? Eu vou sarandear, eu vou sacudir a casa de Israel. Eu vou sacudir. Essa é uma profecia bíblica. É uma profecia bíblica. Quando chega agora em São Mateus, né, de maneira mais clara, Jesus apresenta na parábola aí um campo onde o agricultor, o lavrador, o semeador semeou uma boa semente. E de repente, junto, irmãos, com o trigo, apareceu uma outra erva, que nós chamamos de quê, irmãos, pela Bíblia? De joio. E de repente a pergunta foi, vamos logo arrancar esse joio? Disse, não, deixa que os dois cresçam juntos até o momento da colheita. Porque de repente você arranca o joio e junto também vai sair com ele quem, irmão? O trigo. Ellen White, eu não anotei esse texto aí, mas Ellen White diz que assim como Deus trouxe para a igreja pessoas boas, Satanás colocou aqui dentro pessoas o que, irmãos? Más. E eu achava que as pessoas que estavam na igreja, tudo era Deus que trazia. Não, existem pessoas que Deus trouxe e existem pessoas que Satanás colocou aí. Aí não, eu estou falando isso, irmão, a Bíblia está dizendo. Deus semeou a boa semente, o trigo, e Satanás veio e semeou o que, irmãos? O joio. Só que essas pessoas estão aí, mas pastor, por que você não tira essa pessoa logo de uma vez da igreja? Não, irmão, deixa aí. Tem que crescer junto. Tem que crescer junto. Porque se de repente eu tiro o joio, o trigo pode ser arrancado também. Porque as pessoas se ressentem. Qualquer presidente de uma nação, por mais terrível que seja este homem, sempre existem pessoas que são do lado dele.
Lá no Pará nós temos, por exemplo, um grande deputado, entre aspas, chamado Jader Barbalho. Você sabe o que o Jader Barbalho fez? Não só no Pará, como em todo o Brasil. Todo mundo conhece. Mas se você for em Belém, e agora ganhou com mais de 2 milhões de votos, disparado. Porque existem pessoas que gostam dele. Então, se eu arranco o trigo, se eu arranco o joio, as pessoas que gostam do joio, capaz de sair junto com ele. Ah, mas como é que pode um negócio desse? Então, o Salvador disse, deixai crescer. Até que chega o momento que, irmão, da sacudidura, que quando esse negócio começar a sacudir, e então vai aparecer bem claro quem é trigo e quem é o que, irmãos? Quem é o joio. Isso aqui é uma profecia bíblica, deixai crescer juntamente. Até que chega o momento do que, irmãos? O momento da sacudidura, o momento da colheita final. Muito bem. Jovem, travou aqui, você pode passar para mim, irmão? Muito bem. É verdade que há joio junto com trigo, mas Cristo disse que enviaria os seus anjos para reunir primeiro o joio e atados para queimá-lo. E vai pôr o trigo dentro de onde, irmãos? Do armazém, do graneiro. Deus deixou que esse trabalho de separar o joio do trigo não é feito por mãos humanas, senão por mãos do que, irmãos? De anjos. É um trabalho espiritual. Deus vai fazer isso. E Jesus, com seus anjos, vai reunir tudo o que é ciçanha, tudo o que é joio. E vai por onde, irmãos? Vai amarrar e vai jogar no fogo. Mas o trigo vai ser recolhido para onde, irmãos? Para o armazém. Muito bem. Ellen White, o Testemunho para a Igreja, volume 1, página 379, diz o seguinte: vi que agora nos encontramos no tempo da sacudidura. Amém por isso, irmãos? Amém. Cumprimento de profecia. Ela diz, eu vi que agora é o tempo que nós estamos metidos no meio da sacudidura. E eu não sei se vocês, nos próximos passos dessa mensagem, vocês vão identificar se você, meu irmão, se eu, não estamos já no meio dessa sacudidura. Ela virá. Veja, ela virá, mas já começou. Ela virá, mas já começou. Tão pronto como o povo de Deus seja selado na sua fronte, não se trata de um selo ou marca que se possa ver, senão o afiançamento da verdade, tanto intelectual como o que, irmãos? Como espiritualmente. O selamento eu não vejo. Eu não estou vendo por quê? Porque não é uma marca exterior. Senão, uma pessoa que recepciona a mensagem, recebe essa mensagem, mas você percebe as consequências. Você não vê o sinal, você não vê a marca na fronte do camarada, mas você vê o que, pastor? As consequências disso aparecem. Nós vamos continuar lendo, você vai ver, como diz a serva do Senhor. Muito bem, ela virá, mas já começou, de modo que os selados são imovíveis. Tão pronto, tão rápido como seja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Certamente já começou. E os juízos de Deus já estão o quê, irmãos? Já estão vindo, já estão caindo. Os juízos de Deus já estão caindo. Você vê agora inventar uma pílula, né, contra a AIDS. No outro lado da Europa apareceu um surto de doenças venéreas lá na Europa tão grande. Quer dizer, de um lado uma pílula para prevenir a AIDS, do outro lado já não tem mais como controlar a questão das doenças venéreas. Quer dizer, os juízos de Deus estão caindo pouco a pouco, né? Agora mesmo estava lendo no Twitter aí um jovem que escreve lá na Casa Publicadora Brasileira, falando que é um aquecimento global, né? É um calor terrível aqui, um calor terrível em outra parte. Lá no Peru, por exemplo, geralmente em Lima é mais frio, e nos Andes peruanos, agora estava frio, em torno de 10 graus na selva. Que na selva, você sabe que na selva sempre é quente. Então, na Amazônia peruana, frio, 11 graus, 10 graus. Quer dizer, há uma mudança climática terrível e todos os científicos, as pessoas que estudam, as pessoas que estão aí fazendo as suas pesquisas, estão certas de que algo terrível está por acontecer. E a chuva serôdia, e nós estamos agora falando do selamento, e agora também já da sacudidura, já é uma realidade no meio da igreja de Deus. Quais são as causas, irmãos, para a sacudidura? Por que será que Deus quer sacudir a igreja de Danbury?
Por que será que Deus quer sacudir a igreja adventista? Por que Deus quer sacudir o seu povo? Quais são as causas disso, irmãos? Primeiramente, nós vamos ver. Uma das causas da sacudidura é por causa do que, irmãos? Da verdade. Nesses últimos dias, os homens não suportarão o que, irmãos? A sã doutrina. Não suportarão. E uma das verdades que muitas pessoas não estão suportando, sabe qual é? A verdade do sábado. As pessoas trocam um emprego por causa do sábado. Sabiam disso? As pessoas trocam. Uma verdade grandiosa é o sábado. Como estamos guardando o sábado aqui nesta igreja, irmão? O sábado para nós está sendo um feriado qualquer, um domingão aí do Faustão. Como é que tem sido isso? A verdade, o sábado. Um senhor, eu estava lendo agora nessa apostila das madrugadas com Deus, nesse quarto seminário, um senhor trabalhava numa empresa, adventista do sétimo dia, o empregado fiel, honesto, e o patrão observando ele. Um dia o patrão o chamou e disse: Antônio, eu tenho observado que você é um jovem religioso, é um pai de família, honesto, trabalhador. Eu tenho uma proposta para você. Irmão. E qual é, patrão? Com a saída do nosso gerente, eu quero aumentar o seu salário, pelo menos em 3 vezes mais, e quero que você seja o gerente. Mas só tem uma coisa, Antônio. Eu não quero que você me responda agora. Hoje é sexta-feira, quando for na segunda, você retorna e me fala. Conversa com a tua esposa, com teus filhos. Esse trabalho de gerente, infelizmente, mexe um pouco com a tua religião. E você tem que trabalhar o sábado. Você sabe que no sábado o gerente tem que estar aqui. É o fim de semana, nós temos que fazer o fechamento da semana, você tem que estar aqui. Mas não me responde agora. Vá para casa, passe o final de semana junto com a sua esposa e com seus filhos, não é? Descanse, e segunda-feira você me responde. E o Antônio não falou nenhuma palavra. A adventista do sétimo dia, fiel, guardador do sábado, honesto. Foi para casa, descansou, conversou com a esposa, ficou ali durante o fim de semana preocupado, tomou uma decisão. Você sabe qual foi a decisão que ele tomou com a esposa? E uma para nossa tristeza. Se não vamos aceitar minha esposa, é uma oportunidade única. Mais adiante a gente se refaz com Deus, a igreja sabe disso. A situação não está fácil. E a chance que eu tenho de me, como diz no ditado popular, me aprumar na vida. Me aprumar na vida. E foi. E cedo ele já estava na sala do dono da empresa. E aí o dono da empresa disse: aí, Antônio, qual foi a tua decisão? Ele disse: patrão, eu pensei muito no final de semana, conversei com a minha esposa e eu aceitei trabalhar no sábado. Disse: oh, que joia, que bom. Passe aí no departamento pessoal para você pegar o seu aviso prévio, você vai sair da empresa, você está demitido. Não, eu vou trabalhar no sábado, patrão. Você não é fiel ao seu Deus. Não queremos você aqui. Vocês leram na apostila? Está na apostila isso? Você está demitido da empresa. Alguns não suportarão a verdade. Por isso sarandeu. E começa o que, irmãos? A sair. O grão não cai, porque são imovíveis. Mas a ciçanha, o joio, facilmente o que, irmãos? Passa da aba, do crivo, da peneira. Muito bem, então a primeira é a questão da verdade. A segunda causa para o sarandeu, a segunda causa para o sarandeu, ou então para a sacudidura, é a perseguição. Está no Grande Conflito, página 666. A perseguição por causa da verdade. Também uma das causas que as pessoas, o que, irmãos? Serão sacudidas. E algumas não suportarão a perseguição. A perseguição por causa dos mandamentos de Deus, a perseguição por guardar e praticar a verdade, a perseguição por ser um povo diferente. E você sabe que nós, adventistas do sétimo dia, pregamos uma mensagem impopular, nós temos que ser conscientes disso. A nossa verdade é uma verdade impopular. Verdade popular é esta que está à nossa volta aí, guarda de domingo, sem compromisso com nada, as pessoas estão aí somente no momento da emoção, e nessa emoção, os pastores, os bispos, os missionários, os apóstolos estão enriquecendo, porque as pessoas dão mesmo,
As pessoas não fecham as mãos nessas igrejas, eles dão para valer. Ontem eu com o pastor visitamos uma senhora que faz parte de uma outra igreja evangélica, né? Dando tudo. Diz, não, eu sou fiel a Deus. Tá certo, eu quero ser fiel, sempre fiel a Deus. Perdi meu esposo, perdi minha casa, perdi meu apartamento, mas fiel a Deus. Eu já fiquei em pé junto com o pastor, tremendo, né? Vou fazer uma oração agora pentecostal aqui com ela também, já que ela crê nisso. Deus tem um plano na sua vida, senhora, não foi, pastor? Deus quer você aqui, guardando o sábado, fazendo... Porque tem que ser assim. Em nome de Jesus, eu trouxe essa mensagem para a senhora agora junto com o pastor Luiz. São pessoas assim. Quer dizer, nossa verdade é uma verdade, o que, irmãos? Impopular. Nós guardamos o sábado. Nós guardamos os mandamentos de Deus. Nós temos uma verdade, essa verdade tem que ser transmitida com poder às pessoas. Mas a perseguição vai fazer com que muitos, o que, irmãos? Saiam da fé, não suportem a perseguição. Não suportem a perseguição. Então, não tenha consciência disso. A nossa verdade é uma verdade, como, irmãos? Impopular, tá certo? Então, por isso acontece também o sarandeio, se as pessoas saem, a sacudidura, as pessoas saem da igreja, não é? Uma outra coisa que traz e faz com que as pessoas também saiam da igreja, porque a sacudidura também é um momento que vai balançar. E aquelas que por causa do sofrimento, pastor, não é? Olha os meus filhos, olha o meu divórcio, olha que eu já não tenho mais o meu trabalho, o meu papel não sai aqui nos Estados Unidos. Então, sabe, esse sofrimento medonho que as pessoas sentem, também é uma razão pelas quais na hora que a peneira começa o quê, irmão? A temblar, a tremer, o que acontece? Elas escapam. Porque está sofrendo demais. Porque não é muita enfermidade, falta de dinheiro. E nós vemos lá em Romanos, o capítulo 8, 31, o que diz lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem faz uso desse texto, irmãos? O trigo. O joio esquece disso. E lá embaixo diz assim, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o porvenir, nem o alto, nem o profundo, nem o diabo poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas, para as pessoas que não são trigo, o sofrimento é uma razão para eles se afastarem de onde, irmãos? Da igreja. Está também isso nesses manuscritos de Ellen White, página 285. Assim está. Uma outra razão pela qual vem a sacudidura. O deixar ou rejeitar o testemunho, da testemunha o que, irmãos? Verdadeira. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que não aceitam o espírito de quê, irmãos? De profecia. Na pessoa de quem? De Ellen G. White. Existem pessoas na igreja, e agora eu estava pregando lá para Lima, e Lima é uma igreja grande que nós estamos fazendo essa semana. Eu estou repetindo algumas mensagens aqui, cerca de 1.800 membros. E eu soube depois, eu não sabia, sou chegado, não sei das coisas, sou chegado, recém-chegado. E depois que eu dei essa mensagem, algumas pessoas falaram, pastor, que bom, porque aqui nós temos pelo menos aqui umas 200 pessoas nessa igreja que não acreditam em Ellen White. E eu, recém-chegado do Brasil, né, com esse meu portunhol, disse, irmãos, as pessoas que não acreditam em Ellen White não são adventistas do sétimo dia, são outra coisa, são batista, presbiteriano, católico. Adventista, não. A mesma coisa eu falo aqui em Demos, se entre nós há alguém que não acredita nos escritos, na inspiração profética de Ellen White, não é adventista. É outra coisa, pode ser outra coisa, pentecostal, batista, presbiteriano, mas adventista não. A igreja adventista, irmão, iniciou com meia dúzia de pessoas que foram orientadas por Deus, pela palavra de Deus e pelos escritos de quem, irmão? De Ellen White. Graças a Deus, em primeiro lugar, e também o ministério dessa mulher simples, com 17 anos de idade, a 4ª série primária, e escreveu mais de 100.000 páginas. Na área de educação, sem ser pedagoga. Na área de psicologia, sem ser psicóloga. Na área de nutrição, sem ser nutricionista. Na área de lar e família, sem ser terapeuta familiar. Na área médica, sem ser médica. Na área teológica, sem ser teóloga. Ou essa mulher é de Deus ou é do diabo. Só tem duas coisas para nós. Então eu aceito o que é de Deus, aceito. Não aceito que é de Deus, essa mulher é do diabo. Então eu estou no lugar errado, porque as pessoas, a maioria, os pastores, a liderança dessa igreja, os anciãos, todos aceitam. Então eu vou para outro lugar, por isso que vem a sacudidura. Não aceito isso aí. E começa a peneira a tremer, e a pessoa escapa, porque não acredita, não aceita.
E até hoje, irmãos, as pessoas que leram o Espírito de Profecia, essas pessoas foram diferentes, que leram o coração, que leram para si em primeiro lugar, porque ela mesma disse que o Espírito de Profecia não é para servir de chicote para ninguém, é para mim. Aquino, cuidado, toma jeito. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ellen White é suave com os irmãos da igreja, é bem suave, ou não, pastor? Ela é suave com os irmãos da igreja, mas com os pastores ela desce o cacete. Ela desce o cacete, ela não é nada boa com os pastores. E nós aceitamos o desafio de Ellen White para a nossa vida. Pode ler. Quando eu chego para falar de pastor, ela desce o cacete. Quando é para falar dos irmãos, ela é amável, é carinhosa, é perdão. Com o pastor não tem perdão. E mesmo assim estamos com Ellen White. Faça uma leitura geral, assim, sem busca. Os pastores e a liderança da igreja, ela rimpada, irmão, e pancada mesmo. Com os irmãos, ela, a ovelha, são os irmãos. Então veja, mesmo assim alguns irmãos ainda dizem, não aceito. Então, por causa disso, não é? O deixar, o rejeitar o testemunho do testigo verdadeiro, o que acontece? Algumas pessoas escapam da peneira. Essas são as causas, o que, irmãos? Da sacudidura. Primeira causa, alguém lembra? Por quê? A primeira causa? O primeiro motivo pela qual vem a sacudidura, irmãos? Por causa da verdade. E uma das verdades principais que nós temos aí, qual é, irmãos? Questão do sábado, né? Muita gente já saiu e vai continuar saindo da igreja por causa da questão do sábado, né? Quando eles vão falar com o patrão, eles já falam de maneira negativa. Ah, patrão, eu tenho um problema. O patrão diz, problema eu não quero. Pelo amor de Deus, sai daqui. O correto é, patrão, eu tenho uma bênção para te contar. Bênção, sim, uma bênção que vai trazer muita alegria. E qual é? É que eu não trabalho desde sexta-feira, no pôr do sol, sexta-feira até pôr do sol de sábado. Mas estou disposto desde pôr do sol de sábado até o pôr do sol de sexta, de madrugada, de manhã, de noite, eu estou disposto para fazer o trabalho. Essa é a bênção. E quando você chega com esse pensamento, irmãos, com essa atitude, o patrão reage de maneira o quê, irmãos? Diferente. Problema. O sábado não é problema, não. O sábado é o quê, irmãos? É uma bênção. Com outra razão, por que vem essa sacudidura, irmãos? Quem sabe? A questão da perseguição. Né? Muitos são perseguidos por causa da palavra e muitos que não estão preparados. Quando a perseguição chega, o que eles fazem? Fogem, saem. Terceira razão por que vem essa sacudidura? Hein? O sofrimento, né? São pessoas que usam o sofrimento, e qualquer sofrimento, ao contrário do que está em Romanos, o capítulo 8, 31 em diante, as pessoas, por isso, também acabam saindo da fé. E a quarta e última razão, por que vem a sacudidura, irmãos? Porque alguns serão sacudidos, porque rejeitam a testemunha fiel, através dos escritos inspirados da senhora Ellen G. White. Muito bem. E também tem um quinto aspecto, que são as falsas, o que, irmãos? Teorias. As falsas doutrinas. E as falsas doutrinas, muitas vezes, têm entrado onde, irmãos? Na igreja. E a gente já não olha mais um assim, diz o Senhor, né? A gente prefere crer nas pessoas. E hoje em dia, as pessoas, os evangélicos, estão mais crendo no pastor. Tá certo? Ontem a mulher falava tanto, né, do pastor, que o pastor disse isso. Eu falei, se os irmãos adventistas crescem tanto assim no pastor, né? Era mais fácil mover a igreja. Mas os evangélicos creem demais, cegamente. O pastor falou, acabou. Ele me disse que não é para ir, já não vou. Então, na igreja, as pessoas não se apegam ao pastor, mas se apegam às falsas, o que, irmãos? As falsas doutrinas, as falsas filosofias, e acabam vivendo aí contrários à verdade apresentada. Um sexto ponto, por que vem a sacudidura? Os enganos de Satanás. Nos últimos dias, os homens serão mais amantes dos prazeres que amigos de quem, irmãos? De Deus. E quais são então as necessidades? Uma vez que temos todas essas razões, porque vem a sacudidura, quais são as nossas necessidades urgentes aqui na igreja de Denbury? Vamos ver então, irmãos. Necessidades. Primeira coisa, nós precisamos aqui desenvolver algo importante. Nós precisamos mais de que, irmãos, aqui na igreja? De ânimo e firmeza. Este é o tempo que devemos obter calor, um calor da frieza, irmão, de los demais. Devemos ter mais coragem do que covardia, e devemos ser leais do que traidores. Amém? Por isso, irmãos, mais valor, quando aparece a palavra valor, é coragem. Nós precisamos ser mais corajosos,
precisamos ser mais ousados, mais determinados. E isso gera o que, irmãos, entre nós? Ânimo e também firmeza. Primeira necessidade, ânimo e firmeza. Segunda, irmãos, leiam em voz alta. Qual é a segunda necessidade urgente de Demore? A ação missionária. Meus amigos, eu vou ler o texto. Estamos no tempo da sacudidura. No tempo em que todo o que possa ser sacudido será sacudido. O Senhor não desculpará aos que conhecem a verdade e não obedecem às suas ordens em palavras e ações. Para quê, irmão? Se não fazemos esforços para ganhar o que, irmãos? Almas para Cristo. Deus jamais vai desculpar os irmãos de Demore. Como eu estou fazendo a semana de oração aqui, eu estou usando o nome de vocês, me perdoe. Mas é uma forma de chegar mais próximo. Deus não vai perdoar nenhum irmão de Demore que conhece a verdade e não ganha almas para Jesus. Isso é forte, hein, irmãos? Não ganha alma para Jesus, não está desculpado. Então, a primeira coisa, ânimo e firmeza. A segunda coisa, nossa urgente necessidade, é ação, o que, irmãos? Missionária. Ganhar almas para Jesus. Não sei como é que você vai ganhar, o Espírito Santo te vai dirigir com os teus dons e com os teus talentos. De repente, alguém ganha almas para Jesus dando estudos bíblicos. O camarada é fera nisso. O outro ganha almas para Jesus fazendo pão integral e dividindo entre a vizinhança. Outro ganha almas para Jesus entregando folhetos. Sim, entregando um folheto e através daí começa um contato. Outros ganham almas para Jesus visitando os hospitais. Pessoas que estão enfermas, doentes. Aqui em Los Angeles, na Califórnia, um pastor jubilado nosso vivia num bairro altamente materialista, todo mundo nas suas casas fechadas, ninguém queria nada. Ele disse, meu Deus, eu sou um pastor jubilado, eu tenho que ganhar almas para Jesus, sou membro da igreja. E Deus lhe deu uma ideia, irmãos. Perto da sua casa tinha uma funerária. E ali já tinha todo o salão para fazer todo o funeral. E pessoas ricas um dia chegaram ali, ele estava lá no pai da casa dele, ele viu carros e carros. Então ele se ajeitou, disse, vou para lá. Pegou as tarjetas dele, o cartão de apresentação dele, os folhetos sobre a esperança da volta de Jesus e foi para lá. E ficou lá fora, entrou e as pessoas ali esperavam. E ele perguntou, por que vocês não começam ainda o programa? Disse, porque o nosso sacerdote está demorando e parece que não vai vir. Aconteceu, parece alguma coisa terrível com ele. Ele disse assim, olha, eu também sou pastor. Se vocês quiserem, eu posso dar primeiro uma palavra. E rapidamente a pessoa responsável ali pelo funeral, aquela empresa, convidou. E ele então deu algumas palavras. Se apresentou diante das pessoas, entregou o cartão dele, e foi depois lá na funerária e pegou o endereço das pessoas que estavam, irmãos, firmando ali, que fizeram presentes. E especialmente as pessoas do falecido, por de uma semana, ele ligou para cada uma delas. E aí, como é que está a família? Ainda estamos muito sentidos com a perda do nosso querido pai. Eu gostaria de, na próxima semana, se possível, fazer uma visita a vocês. Por favor, venha, pastor e tal. Irmão, no final das contas, 6 almas dessas grandes pessoas da sociedade foram batizadas, porque alguém tomou a decisão de ir e, de alguma forma, ganhar essas pessoas que, de outra maneira, não viriam. Uma das formas de nós ganharmos almas para Jesus, irmãos, é no meio das desgraças. Em Imperatriz do Maranhão, existia uma irmã lá que era especialista em desgraças. Morria uma pessoa, ela chamava a sociedade dos jovens, dizendo assim, a senhora não precisa fazer nada. Fica aí, vizinha, sente aí, nós estamos aqui, eu estou com uma equipe aqui de jovens, vamos fazer cevada, fazer pão, fazer tudo aqui, para poder recepcionar as pessoas que estão vindo, limpava a casa, ajeitava até que o corpo chegasse. Irmão, ela batizou mais de 300 pessoas, nessa região somente com esse trabalho no meio das desgraças. Foi operado, já estava ali, antes que o pastor da pessoa chegasse. Uma família inteira da Assembleia de Deus Imperatriz se batizou para a igreja adventista. Se batizou porque o rapaz era adventista que morreu em Santarém, e a família era contra a igreja adventista. E quando a irmã soube que o corpo do rapaz estava vindo, ele correu lá, e a família da Assembleia de Deus já estava lá, mas ela chegou e disse, não, irmã, fique tranquila, nós vamos fazer tudo aqui, vamos limpar a casa, vamos fazer a cevada, vamos fazer chá, vamos passar a noite inteira, eu já tenho grupo de jovens que vão vir durante a noite inteira, para não ficar sozinha a senhora aqui no funeral, não ficar nem um momento sem. E o pastor da Assembleia chegou e fez um barulho, um movimento, e lá, mas estavam lá os adventistas. Resultado, irmão, depois de 3 meses, eles começaram a estudar a Bíblia com essa família, a família Assembleia de Deus, e batizaram todas. Irmão, não existe desculpas para não ganharmos almas para
Jesus é que disse aí, Deus não vai desculpar a igreja de Denbury, se não fizermos a nossa parte, por causa da nossa indolência, o que, irmãos? Espiritual. Os que pertencem ao reino do Senhor devem obrar ferventemente, fervorosamente pela salvação de almas. Nós precisamos orar pela salvação de almas. Esse deve ser o nosso grande propósito. Esse deve ser o nosso grande objetivo, salvação de almas. Vocês não podem parar de orar. Meu Deus, manda pecadores para escutar a tua palavra. Manda pecadores para escutar a tua palavra. Me leva ao encontro das pessoas, meu Deus. Me leva. Nós fomos agora em Lima, na classe, e eu estava ali para passar a lição, o repasse da lição, e chegou um senhor do interior, de uma província chamada Timbote. E disse, em Timbote, eu era um camarada missioneiro. Eu era uma pessoa que ganhava almas para Jesus, mas quando cheguei aqui nessa igreja grande, você sabe como é, eu perdi o ânimo. Ele dizendo lá, eu fiquei frio, irmãos. Só que depois eu me levantei e disse, não é a igreja que está fria, eu que estou frio, porque eu sou a igreja. E ele então disse assim, Senhor, me ajuda a ganhar almas para ti, eu sou um ganhador de almas. E sabe o que ele fez, irmãos? Não fez nada. Orou a Deus. Quando ele saiu para a igreja, chegou uma irmã e disse assim, irmão, o senhor não conhece ninguém na igreja que dê estudo bíblico? Mas por quê? A senhora não é adventista? Eu já estou aqui 3 sábados. E eu conheci a igreja através da internet, assim o nome, Igreja Adventista, peguei e cheguei aqui em Miraflores. E eu estou aqui atrás de alguém que possa me dar estudos bíblicos para mim. Ele disse, meu Deus, eu mesmo, irmã, eu vou lá na sua casa. E ele contou que já estava estudando a Bíblia com 3 pessoas. Quando ele pediu a Deus, Deus me ajude a ganhar almas para ti. Dentro da igreja, uma mulher já disse assim, eu estou atrás de alguém que estude a Bíblia comigo. Eu disse, eu sou a pessoa, minha irmã, eu sou a pessoa. Nós chegamos em Lima, e a minha esposa estava com o desejo de fazer um pequeno grupo de adolescentes, ou um pequeno grupo da nossa casa. A vontade dela, vamos fazer aquilo, pelo amor de Deus, aqui em casa, vamos ficar dessa forma e tal, com adolescentes. E não aconteceu. Mas eu desci para a classe dos professores, que acontece no sábado de manhã, e quando eu cheguei na classe dos professores, uma senhora, ela tem até um defeito na perna, esposa de um odontólogo. E ela disse, pastor Aquino, o senhor está, sempre a semana está aqui? Eu digo, sempre. Às quartas-feiras eu estou aqui. Quando eu estou numa igreja, eu estou aqui com vocês em Miraflores, que é perto de casa. Eu disse, não, pastor, porque eu tenho 2 pequenos grupos. Eu cuido de 2 pequenos grupos, um na sexta-feira à noite e outro na quarta-feira à noite. Na hora do culto aqui em casa está acontecendo. Eu queria tanto uma pessoa que me ajudasse, irmão, porque é muita carga para mim, são 12. Nesse de quarta-feira tem mais de 10 pessoas católicas, não tem nenhum adventista, só católicos. E ali, pastor, o senhor não podia me ajudar? Quer dizer, nós tínhamos falado, né? Queríamos um grupo pequeno. Já apareceu a irmã dizendo, você não pode me ajudar? Nunca falei para ela. Nós precisamos orar o quê, irmãos? Ferventemente por ganhar almas para quê, irmãos? Para Jesus. E Deus não vai perdoar a nossa igreja por não ganhar almas. O terreno é duro. Quando Jesus falou da parábola da semente, o terreno também era o quê, irmãos? Era pedregoso. Mas eu pergunto a vocês, a semente germinou ou não germinou? Germinou. Não deu frutos? Germinou. Quando também o semeador jogou a semente no meio dos espinhos, eu pergunto a vocês, a semente germinou ou não germinou? Germinou. Ela não cresceu porque os espinhos sufocaram, mas germinou. Quando, irmãos, nós estivermos orando por almas, por mais duro que seja essa cidade, vai germinar a palavra de Deus no coração de alguma pessoa, louvado seja Deus por isso. Quais serão os resultados para terminarmos então? Quais serão os resultados, irmãos, de nós colocarmos as nossas vidas cada vez mais nas mãos de Deus? O que vai acontecer, irmãos? Quais serão os resultados? Purificação, o que, irmãos? Pessoal. Purificação pessoal. A purificação pessoal virá, irmãos, porque nós estaremos como? Buscando a Deus, buscando a leitura da Bíblia, não é assim que diz os Escritos? A leitura da Bíblia, a oração. Vai acontecer também, uma vez que nós somos a igreja, vai acontecer também a purificação da igreja. Muitos pecados serão extirpados, muitas pessoas se arrependerão, e as pessoas que estão aí sentadas, vocês, eu, seremos limpados dos nossos erros, irmãos. Então, quais serão as boas novas da sacudidura, irmãos? Quais serão?
Vamos ver. Em primeiro lugar, são as boas novas de quê, irmãos? De segurança. Porque a profecia se está o quê? Cumprindo. Quando começar esse sarandeio, quando começar essa sacudidura, e vocês perceberem algumas pessoas estão saindo da igreja por causa da verdade, por causa da perseguição, por causa do sofrimento, por causa de não aceitar os escritos inspirados de Ellen White, por causa das falsas doutrinas, e por causa dos enganos satânicos, sabe o que vai acontecer, irmãos? Entre o trigo vai haver mais o que, irmãos? Segurança. Nós estamos do lado da verdade, nós estamos com Cristo. Firmemo-nos, irmãos. Firmemo-nos, assim vai ser. As boas novas vai haver mais segurança, porque nós estaremos vendo com os nossos próprios olhos, o que, irmãos? Que as profecias se estão cumprindo. Em segundo lugar, são as boas novas de quê, irmãos? De vitória. Primeiro, porque nós temos segurança de que a profecia está se cumprindo. E segundo, nós estamos do lado daqueles que serão o quê, irmãos? Vitoriosos, louvado seja Deus por isso. Em terceiro lugar, das boas novas de quê, irmãos? De esperança. A nossa salvação está cada vez mais próxima. E a nossa coroa de espinho será trocada por uma coroa de quê, irmão? De glória. Então a esperança aumenta. A esperança aumenta. O coração começa a bater mais forte. Porque nós estamos no caminho correto, no caminho da verdade. Diz Ellen White, me mostrou a recompensa dos santos. Foi me mostrada a recompensa dos santos. A herança imortal. Também vi que todo o povo de Deus se havia estado por suportar por amor à verdade. E que apesar disso, consideravam que o preço pago não havia sido muito caro. Concordavam em que os sofrimentos do presente não eram dignos de se comparar com a glória futura que se manifestaria entre eles. Quer dizer, o sofrimento que eles passaram, não é a perda do emprego por causa do sábado, e de repente uma dor, tá certo, a perseguição, nem se compararia, eles pensavam assim, com a glória que eles estavam por receber, irmãos. Essa é a nossa segurança, a nossa certeza. Eu pergunto nessa noite, quem tomará a decisão hoje de permanecer ao lado da Bíblia, de permanecer ao lado da igreja remanescente? Quem nessa noite está disposto, irmãos, a pôr as suas forças e tomar uma decisão de permanecer na igreja, passe o que passe, custe o que custe? Queremos fazer dessa quinta-feira um dia especial em que os irmãos que estão aqui essa noite tomaram uma decisão. Quinta-feira, que dia é hoje, irmãos? 9 de agosto de 2012, lá em Denbury, eu tomei a decisão de permanecer firme ao lado da verdade, custe o que custe. Eu queria ver onde estão os irmãos que querem tomar essa decisão. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Custe o que custe. E não esqueça, irmãos, que a sacudidura já está acontecendo. As pessoas já estão saindo. E muitas vão sair. E você sabe que alguns vão sair e outros vão entrar. Lá em Belém, na igreja do Marco em Belém, uma igreja de 2.000 membros, formada por advogados, empresários, médicos, por causa do hospital que está ali ao lado, professores. Uma equipe de 6 pessoas resolveu não crer mais na Santíssima Trindade. Conheceu o homem porque almocei na casa dele, o jovem Davi, gerente da Caixa Econômica Central, na Praça da República, em Belém. Estudioso, muito estudioso. Ele rechaçou o Espírito de Profecia e disse que esse negócio de trindade é uma questão de doutrinas falsas que a Igreja Católica pôs e que a Igreja Adventista aceitou isso. Devemos crer somente em Deus. Irmãos, isso levou mais de 2 anos. A igreja tomou uma decisão, depois de dar para ele várias opções. Ele disse, não posso ir contra a minha consciência, irmãos. Irmão, nós teremos então que discipliná-lo. E quando disseram que disciplinar o nosso irmão, sabe quantos saíram junto com ele da igreja? 6. 6 pessoas grandes. E todo mundo ficou preocupado. Meu Deus, ele tem uma influência muito grande. Isso não vai partir a igreja, irmãos. Enquanto estes 6 estavam saindo, 3 juízes estavam vindo para ser batizados na igreja adventista do 7º dia. Dr. Flecha, ele é responsável pelo fórum,
de todo o estado do Pará, do fórum, hein? Ele é o presidente do fórum. Depois veio a esposa dele, a doutora Cassandra, que estava vindo também na época, e também o doutor Vanderlei. 3 juízes. Enquanto 6 estavam saindo, irmãos, 13 estavam o quê, irmãos? Entrando. Nesses últimos dias vai acontecer isso na igreja. Aqueles que estão aqui, que de repente estão como joio, porque chegou a hora ainda de nós tomarmos a decisão de ser trigo. E vocês estão tomando a decisão, eu não quero ser joio, eu quero ser trigo, Senhor. O trigo que permanece, pode ter certeza que nós estamos do lado da verdade. Nós temos esperança de que a nossa recompensa vai ser cumprida. E a outra coisa, você pode estar seguro de que Deus está no controle dessa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você agora, meu irmão, ficasse ajoelhado. Nós vamos fazer uma oração especial, pedindo que Deus confirme a nossa decisão de permanecer fiéis, custe o que custe, aconteça o que acontecer, nós queremos estar do lado da verdade. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque tu és bom e as tuas misericórdias permanecem para sempre. Ontem estudamos sobre reavivamento e reforma, uma necessidade urgente entre nós. E nós queremos nos humilhar diante de Ti, queremos orar mais, queremos buscar a Tua face na primeira hora de cada dia. E queremos, Senhor, nos converter de nossos maus caminhos. Hoje estudamos sobre a sacudidura, já está acontecendo entre o Teu povo, entre a Tua igreja, e vai continuar cada vez mais intensa, até que a porta da graça se feche. Nós queremos, meu Deus, nessa noite assumir um compromisso contigo, que o Senhor nos ajude a que sejamos o grão, que sejamos o trigo, meu Deus, e não o joio. E se entre nós alguma pessoa percebe que a sua vida não está de acordo com aquilo que foi anunciado, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a tomar uma decisão também de seguir a verdade, de permanecer pela verdade, se possível for até morrer pela verdade. Abençoa a igreja de Denbury, Senhor. Ajuda que em nosso coração nasça esse desejo de ganhar almas para Ti. Nós não queremos ficar sossegados, enquanto não pregarmos para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, enquanto não trazemos as pessoas aos Teus pés. Nós queremos estar o tempo todo preocupados de que necessitamos, meu Deus, transmitir esta verdade às outras pessoas. Eu Te peço que perdoes os nossos pecados, as nossas fraquezas, e quando Jesus vier pela segunda vez, que o nosso nome possa estar lá na lista da chamada final. Nós Te pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém. Levante-se, irmãos, que Deus abençoe, uma boa noite, e amanhã vamos continuar com esses temas de reavivamento e reforma. Também, a grande esperança lá no acampamento, eu imagino que muitos de vocês, se não todos, estaremos ali para compartilharmos estas verdades tão preciosas. E vamos ter um momento também especial de oração, de intercessão, e nós como igreja no acampamento queremos receber a chuva serôdia em nossos dias, para sairmos com mais poder, com mais convicção, para terminarmos a obra de Deus na terra. Eu vou estar à porta para despedir a cada um de vocês.